Recursão, por Blake Crout, parte 2. Barry, 5 de novembro de 2018. Departamento de Polícia da Cidade de Nova York, 24ª DP, 100ª Rua, número 151, Nova York, New York, 10025. Chefe de Polícia, John R. Poole. Telefone, 212-555-1811. Boletim de ocorrência preliminar. CSRR 01457C. Data, 11 de julho de 2003. Horário, 21h30. Dia, sexta-feira. Local, 2000 West, 102 ND Street, 41º andar. Natureza, descrição. Eu, agente Rivelli, estava em patrulha quando atendi a 1056A no Poole Building, no terraço dos escritórios da Hultquist LLC. Encontrei uma mulher sentada na beirada do telhado. Eu me identifiquei como policial e pedi a ela que descesse. Ela se recusou e me avisou que se jogaria se eu me aproximasse. Perguntei seu nome e ela respondeu: Franny Berman. Branca, sexo feminino, nascimento, 6 de dezembro de 63. Endereço, 110ª Rua, 509. Ela não parecia estar sob efeito de entorpecentes. Perguntei se gostaria que eu ligasse para alguém. Ela disse não. Perguntei por que queria se matar. Ela disse que não tinha felicidade em nada e que seu marido e sua família ficariam melhores sem ela. Garanti a ela que estava enganada. A essa altura, ela parou de responder às minhas perguntas e parecia estar tomando coragem para pular. Eu estava prestes a tentar removê-la à força quando recebi pelo rádio uma comunicação do agente De Carlo alertando que o marido da senhora Berman, Joe Berman, branco, sexo masculino, nascimento, 12 de março de 61, endereço, 110ª Rua, 509, estava no elevador subindo para falar com a esposa. Avisei a senhora Berman. O senhor Berman chegou ao telhado, aproximou-se da esposa e a convenceu a descer. Acompanhei o senhor e a senhora Berman até a saída do edifício e de lá ela foi levada em uma ambulância até o Mercy Hospital para avaliação. Boletim agente Rivelli, oficial encarregado, sargento Dawes. Sofrendo de uma ressaca descomunal à sua mesa no andar repartido em cubículos, Barry leu o boletim pela terceira vez. Uma série de pontos de interrogação brota em sua mente, porque o boletim de ocorrência relata o exato oposto do que Ann Voss Peters disse ter acontecido entre seu marido e sua primeira esposa. Ela achava que Franny tinha se jogado do prédio. Ele deixa o documento de lado e faz o login no sistema para acessar o banco de dados estadual. A dor latejando atrás dos olhos. Busca por Joey e Franny Berman. O último endereço registrado é de Pinewood Lane, número 6, em Montauk. Ele deveria esquecer tudo isso. Parar de pensar na SFM e em Ann Voss Peters e voltar a trabalhar para reduzir as torres de papéis e pastas que ameaçam tombar em sua mesa. Não há nessa história nenhum crime que justifique que ele invista seu tempo nisso. Apenas inconsistências. Mas a verdade é, agora ele foi tomado pela curiosidade. Se Barry é detetive da polícia há 23 anos, é porque adora solucionar enigmas. E essa sequência contraditória de eventos, está sussurrando seu nome. Um mistério que ele está se coçando para desvendar. Ele corre o risco de levar uma advertência se pegar seu Crown Vic e cruzar Long Island inteira para meter o nariz em algo que decididamente não foi sancionado como assunto de jurisdição da polícia. Sem contar que não conseguiria dirigir até lá com essa dor de cabeça.
Então consulta na internet os horários dos trens. Em menos de 1 hora sai uma composição da estação Pensilvânia para Montauk. Helena, 18 de janeiro de 2008, 29 de outubro de 2008. Dia 79. Morar na plataforma de petróleo desativada de Slade é como ser paga para viver num resort 5 estrelas que por acaso também é seu escritório. Todos os dias ela acorda no último andar da superestrutura, que é onde ficam as acomodações dos moradores. Tem um espaçoso apartamento de esquina com janelas de vidro hidrofóbico que vão do chão ao teto. É um material que pulveriza gotas de água, então mesmo nas piores tempestades, a vista para o mar infinito permanece intacta. Uma vez por semana, uma equipe vem limpar tudo e recolher a roupa para lavar. Um chefe de renome prepara a maior parte das refeições, em geral utilizando peixes frescos e vegetais produzidos na estufa. Por insistência de Marcos, ela se exercita 5 vezes por semana para manter a mente e o emocional saudáveis. Quando o clima está ruim, usa a academia no primeiro andar e nos raros dias a menos de inverno aproveita para correr na pista ao ar livre. São seus momentos preferidos, porque tem a sensação de estar dando voltas no topo do mundo. Seu laboratório de pesquisa tem 900 metros quadrados, ocupando todo o 3º andar da estação Fox. E nessas 10 semanas ela avançou mais do que nos 5 anos passados em Stanford. Ali ela tem tudo de que possa vir a precisar. Não há contas para pagar, nem relacionamentos para distraí-la, nada a fazer além de se concentrar exclusivamente na sua pesquisa. Até então, vinha manipulando lembranças em ratos a partir de aglomerados celulares manipulados geneticamente para se tornarem sensíveis à luz. Uma vez que um desses aglomerados era isolado e associado a uma lembrança específica, um choque elétrico, por exemplo, ela estimulava a lembrança do medo experimentado pelo rato, ativando os aglomerados celulares fotossensíveis por meio de um laser especial para optogenética, e é inserido no crânio do animal por filamentos. O que ela faz ali na estação Fox é completamente diferente. Helena chefia a equipe encarregada do problema principal, que por acaso é sua área de especialização: identificar e catalogar as redes neurais vinculadas a determinada lembrança para, em seguida, reconstruir um modelo digital do cérebro que permita o rastreio e mapeamento da memória. Em princípio, não difere muito daquilo que fazia com os cérebros de ratos. É apenas de uma ordem de magnitude mais complexa. As tecnologias que os outros 3 grupos de pesquisa estão desenvolvendo são desafiadoras, mas não revolucionárias. Tecnologia de ponta? Sim, mas que apenas com os profissionais certos e o orçamento milagroso de Marcos poderão ser imbatíveis, e ela deve conseguir recriá-las sem grandes dificuldades. São 20 pessoas sob seu comando, em 4 equipes diferentes. Ela coordena a equipe de mapeamento. A equipe de imagem tem como incumbência encontrar um jeito de registrar impulsos nervosos sem que seja necessário atravessar o crânio da pessoa para o laser chegar até o cérebro. Acabaram por construir um dispositivo que utiliza uma forma avançada de magnetoencefalografia, ou MEG. Sensores SQUID, dispositivos supercondutores de interferência quântica, detectam campos magnéticos infinitesimais produzidos por impulsos nervosos individuais no cérebro humano, permitindo mapear com precisão a posição de cada neurônio. Chamam o aparelho de microscópio MEG. A equipe de reativação está construindo um aparato que é basicamente uma vasta rede de estimuladores eletromagnéticos, formando uma concha em volta da cabeça para obter precisão cirúrgica na identificação 3D das centenas de milhões de neurônios que são necessários para reativar uma lembrança. E, por fim,
A equipe de infraestrutura está construindo a cadeira para os testes clínicos. Hoje foi um bom dia, talvez até excelente. Ela se reuniu com Slade, Ji-won e os gerentes do projeto para avaliarem o andamento das pesquisas, e estão todos adiantados no cronograma. São 4 horas da tarde no fim de janeiro, um daqueles fugazes dias de inverno com calor e céu azul. O sol está mergulhando no oceano, as nuvens e a água adquirindo matizes de cinza e rosa que ela nunca viu antes. E Helena está sentada na beira da plataforma, no lado oeste, os pés balançando acima da água. 60 metros abaixo, ondas se quebram de encontro às imensas pernas desta fortaleza em alto mar. Ela não acredita que está aqui. Não acredita que esta seja sua vida. Dia 225. O microscópio MEG está quase pronto, e o equipamento de reativação progrediu até o ponto necessário. Agora, todos esperam que a equipe de mapeamento chegue a uma solução para o problema da catalogação. Helena está frustrada com o atraso. Durante o jantar com Slade em sua suíte suntuosa, ela expõe a situação com honestidade. A equipe não está conseguindo avançar porque o obstáculo é um problema de força bruta. Como estão partindo de uma escala mínima, cérebro de ratos, e ampliando para a escala máxima dos cérebros humanos, os computadores que utilizam são incapazes de mapear algo tão prodigiosamente complexo como a estrutura da nossa memória. A menos que ela consiga pensar em um atalho, eles simplesmente não têm tecnologia à altura. Já ouviu falar da D-Wave? Pergunta Slade enquanto Helena toma um gole de um vinho branco da Borgonha, o melhor que já provou na vida. Desculpe, mas não. É uma empresa canadense da Colômbia Britânica. Ano passado, eles lançaram o protótipo de um processador quântico. É uma máquina com uso bastante específico, mas ideal para o tipo de problema que você descreveu, de mapeamento de um volume gigantesco de dados. Qual é o custo? Não é barato, mas a tecnologia me interessou. Então, faz um tempo, encomendei algumas unidades dos protótipos avançados deles, pensando em projetos futuros. Do outro lado da mesa, ele sorri, e alguma coisa no jeito como observa dá a Helena a perturbadora sensação de que Slade sabe mais sobre ela do que seria confortável. Seu passado, sua psique, o que a move. Mas ela dificilmente poderia condená-lo se ele tiver realmente ido mais a fundo que o normal. Afinal, Slade está investindo anos e milhões na mente dela. Pela janela atrás dele, Helena vê um único ponto de luz, a quilômetros e quilômetros de distância mar adentro. E lhe vem à mente, não pela primeira vez, quão absolutamente sozinhos eles se encontram ali. Dia 270. Os dias de verão são longos e ensolarados, e a pesquisa está em suspenso enquanto aguardam a chegada de 2 computadores do chamado recozimento quântico. Helena sente uma saudade gigante dos pais, e seus telefonemas semanais se tornaram o ápice de sua existência na plataforma. A distância vem exercendo um efeito curioso em sua relação com o pai. Ela se sente próxima dele como há anos não acontecia, desde a época do colégio. Os menores acontecimentos da vida da família no Colorado adquirem, de repente, outra importância. Ela absorve com voracidade as minúcias do dia a dia deles. Quanto mais entediantes, melhor. As caminhadas que fazem ao pé da montanha nos fins de semana, descrições do volume de neve que ainda não derreteu nos campos, um show a que foram no Red Rocks, como foram as últimas consultas da mãe ao neurologista em Denver, filmes a que assistiram, livros que leram, fofocas do bairro. A maioria das atualizações é o pai que faz. Às vezes a mãe está lúcida, a Dorothy de sempre, e nesses dias elas conseguem se falar normalmente.
mas em geral a mãe tem dificuldade em manter uma conversa. Helena sente uma saudade irracional de tudo relacionado ao Colorado. Da vista ampla que se tem do deck da casa dos pais, que permite contemplar a extensão das planícies até alcançarem as formações rochosas das Flatirons, o início das montanhas rochosas. Do verde, já que as únicas plantas ali no complexo são a pequena horta da estufa. Acima de tudo, sente falta da mãe. Como lhe dói não poder estar com ela durante esse período que talvez seja o mais assustador de sua vida. A parte mais difícil é não poder contar nada sobre os avanços gigantescos que estão fazendo no projeto da cadeira, pois tudo está coberto pela couraça férrea do termo de confidencialidade. Ela suspeita de que Slade ouça todas as suas conversas. É claro que, quando ela perguntou, ele negou, mas suas suspeitas permanecem. Ainda por conta das preocupações com a confidencialidade, não é permitido que ninguém de fora visite a estação Fox, e a tripulação não está autorizada a deixar o local até o prazo estipulado em contrato, exceto em casos de emergência médica ou familiar. As quartas-feiras foram escolhidas para as noites de festa em uma tentativa de desenvolver algum espírito fraternal entre os colegas de trabalho. É um desafio para Helena, uma pessoa bastante introvertida que até pouco tempo levava uma vida de cientista ermitã. Eles jogam paintball, vôlei e basquete. Improvisam um churrasco na piscina e bebem a cerveja que chega por navio. Colocam música alta e se embebedam. Às vezes até dançam. A área da piscina e das quadras de esporte são cercadas por altos painéis de vidro para bloquear o vento quase incessante. Mas mesmo com essas barreiras, muitas vezes precisam conversar aos gritos. Quando o clima está ruim, reúnem-se no salão perto do refeitório para partidas de jogos de tabuleiro ou então brincam de esconde-esconde na superestrutura. Como Helena é chefe de quase todo mundo ali, exceto Slade, ela fica hesitante em se aproximar das pessoas sob seu comando. Mas está no meio de um deserto de água a perder de vista, centenas de metros acima do oceano. Evitar amizades e o convívio com os outros provavelmente a condenaria a um isolamento psicótico. É durante uma dessas brincadeiras de esconde-esconde, dentro do depósito de roupas de cama no último andar, que ela transa com o Sergei, um engenheiro elétrico genial e muito bonito que sempre a massacra nas partidas de raquetebol. Estão muito próximos um do outro num ambiente escuro, ouvindo as pessoas passarem pelo esconderijo deles, quando de repente ela o puxa e o beija, e ele abaixa o short dela e a joga na parede. Slade trouxe Sergei de Moscou. Talvez seja o cientista mais genuíno e incontestável do grupo, e definitivamente é o mais competitivo. Mas ele não é seu verdadeiro interesse romântico ali na estação. Esse papel cabe a Rajesh, o engenheiro de software recém-contratado por Slade para cuidar dos computadores D-Wave. A simpatia e a honestidade nos olhos dele a atraem. É um homem de fala suave e inteligência inacreditável. Ontem, durante o café da manhã, ele sugeriu começarem um clube de leitura. Dia 302. Os processadores quânticos chegam em um gigantesco navio cargueiro. O clima é de véspera de Natal, todos aguardando no deck, acompanhando com um fascínio horrorizado o guindaste içar $30 milhões em potência tecnológica, 60 metros acima, até a plataforma. Dia 312. O projeto é retomado. Os novos processadores estão a pleno vapor e os códigos que vão mapear a memória e transferir os dados das coordenadas neurais para o equipamento de reativação estão sendo escritos. A sensação de estarem empacados passou. A pesquisa ganha impulso e Helena passa da solidão à euforia, além de se sentir maravilhada com a presciência de Slade. Não apenas no nível macro, de prever a dimensão do sonho dela, mas, o que é ainda mais impressionante, no nível micro.
O fato de ele conhecer a ferramenta exata para processar o imenso volume de dados envolvido no mapeamento da memória humana. E ele sabia que um processador não seria suficiente. Ele comprou 2. Durante seu jantar semanal com Slade, Helena informa a ele que, se as coisas se mantiverem nesse ritmo, em 1 mês devem estar prontos para o primeiro teste com humanos. O olhar dele se ilumina. Sério? Sério? Aproveito para dizer que eu serei a primeira a testar a tecnologia. Sinto muito, mas é muito perigoso. Por que essa decisão caberia a você? Por milhares de razões, até porque sem você não temos como prosseguir. Eu insisto, Marcos. Olha, que tal discutirmos isso em outro momento? Hoje é dia de comemorar. Ele vai até sua adega particular e pega uma garrafa de Cheval Blanc 1947. Leva alguns instantes para retirar a frágil rolha e então derrama o seu conteúdo num decantador de cristal. Não resta muito dessa safra no mundo, comenta ele. No momento em que Helena ergue a taça e inspira o aroma doce e picante das uvas de décadas atrás, seu conceito do que um vinho pode ser é transformado irrevogavelmente. A você e a este momento, diz Slade, tocando sua taça na dela. Esse é o sabor que todos os vinhos que ela já tomou na vida sonhavam ter. A escala interna de Helena, aquela que mede os níveis de bom, excelente e transcendente, é recalibrada. É sobrenatural, cálido, rico, opulento, de um frescor impressionante. Compota de frutas vermelhas, flores, chocolate e... Eu estava para lhe fazer uma pergunta, diz Slade, tirando-a de repente do transe. Helena olha para ele sentado do outro lado da mesa. Por que estudar a memória? Você já trabalhava nisso antes de sua mãe adoecer. Ela balança o vinho na taça, vê o reflexo dos dois sentados à mesa na janela imensa que abraça a escuridão lá fora. Porque memória é tudo. Fisicamente, uma lembrança não passa de uma combinação específica de impulsos nervosos, uma sinfonia de atividade cerebral. Mas, na verdade, é o filtro que se coloca entre nós e a realidade. Você acha que está tomando vinho, ouvindo as palavras que eu digo, no presente. Mas isso não existe. Os impulsos neurais das suas papilas gustativas e dos seus ouvidos são transmitidos para o seu cérebro, que processa tudo e joga na memória operacional. Então, quando você tem a percepção de estar vivendo alguma coisa, essa coisa já é passado. Já é uma lembrança. Helena se inclina para a frente e estala os dedos. O que nosso cérebro faz para interpretar um mero estímulo como esse já é incrível. As informações visuais e auditivas chegam aos seus olhos e ouvidos a velocidades diferentes, e são processadas a velocidades diferentes. Nosso cérebro espera até que o estímulo mais lento seja processado para então reordenar corretamente os impulsos nervosos. E é assim que ele permite que a gente absorva tudo junto, como um evento simultâneo, cerca de meio segundo depois que aquilo realmente aconteceu. Achamos que apreendemos o mundo direta e imediatamente, mas todas as nossas experiências são essas reconstruções tardias e cuidadosamente editadas. Ela deixa que ele absorva tudo aquilo por um instante, enquanto saboreia mais um gole do magnífico vinho. E quanto aos instantâneos, aquelas lembranças supervívidas, com enorme carga emocional e significado pessoal? Isso tem a ver com outra ilusão, o paradoxo do presente especioso. O que encaramos como presente não é de fato um momento, é um segmento de tempo recente e é arbitrário. Os últimos 2 ou 3 segundos, geralmente. Agora, injete no organismo uma dose de adrenalina
e bote a amígdala para trabalhar que você cria uma lembrança hipervívida, em que o tempo parece desacelerar, ou até mesmo parar. Se alteramos a forma de nosso cérebro processar um evento, alteramos a duração do agora. Na verdade, mudamos o ponto em que o presente se torna passado. Mais uma prova de que o conceito de presente é apenas uma ilusão, um acúmulo de lembranças organizado pelo nosso cérebro. Helena se recosta constrangida com sua empolgação. O vinho começa a lhe subir à cabeça de repente. Por isso a memória, conclui ela. Por isso a neurociência. Ela toca a têmpora. Se quiser entender o mundo, é preciso entender, mas entender de verdade, como o vivenciamos. Slade assente. É claro que a mente não conhece as coisas imediatamente, apenas por intermédio das ideias que faz delas. Helena dá uma risada, surpresa. Quer dizer que você leu John Locke? Que foi? Só porque sou um cara da tecnologia significa que nunca peguei um livro? Tudo isso que você está falando se resume a usar a neurociência para perfurar o véu da percepção. Ver a realidade tal como ela é de fato. O que é impossível. Por mais que se compreendam os mecanismos da percepção humana, nunca conseguiremos escapar às nossas limitações. Slade apenas sorri. Dia 364. Helena passa o cartão para acessar o terceiro andar e segue por um corredor com iluminação intensa, em direção à sala de testes principal. Nunca esteve tão nervosa desde que chegou. Seu estômago está tão sensível que pela manhã só conseguiu tomar café e comer alguns pedaços de abacaxi. Na noite anterior, a equipe de infraestrutura trouxe da oficina a cadeira que eles vêm construindo e a instalou na sala de testes principal, diante da qual Helena para nesse instante. John e Rachel estão fixando a base da cadeira no piso. Ela já imaginava que seria um momento intenso, mas o impacto de ver o objeto pela primeira vez é atordoante. Até agora, o produto de todo o seu trabalho consistia em imagens de redes neurais, softwares sofisticados e uma tonelada de incertezas. Mas a cadeira é concreta, é palpável. É a manifestação física daquilo que ela vem perseguindo há 10 longos anos, em um percurso que foi acelerado pela doença da mãe. O que acha? Pergunta Rachel. Slade nos fez alterar os desenhos para surpreender você. Helena ficaria furiosa com ele por essa modificação arbitrária no design se não tivesse diante de si algo tão perfeito. Está encantada. Em sua mente, a cadeira sempre foi um dispositivo utilitário, um meio para um fim. O que eles construíram é ao mesmo tempo engenhoso e elegante. Lembra uma Charles Eames, com a diferença de que é uma peça única. Os dois engenheiros estão olhando para ela, sem dúvida tentando interpretar sua reação, saber se agradaram à chefe. Vocês se superaram, diz Helena. Ao fim da manhã, a cadeira está totalmente instalada. O microscópio Meg, posicionado acima do apoio de cabeça, parece um capacete suspenso. Os muitos cabos que saem dele passam pelas costas da cadeira e se conectam a uma abertura no piso, de modo que a aparência geral é de um dispositivo esguio e de linhas suaves. Helena venceu a briga com Slade para ser a primeira cobaia a omitir a informação de que seria necessário um número altíssimo de sinapses para a reativação adequada de uma lembrança. Slade tentou dissuadi-la da ideia, é claro, argumentando que a mente e a memória dela eram valiosas demais para correrem o risco. Mas era uma batalha perdida, fosse contra ele ou qualquer outra pessoa. E assim, às 13h07, ela se acomoda no assento de couro macio e se recosta. Lenore, uma das técnicas de imagem, baixa o microscópio cuidadosamente até a cabeça de Helena.
o estofamento permitindo um encaixe confortável. Então, prende a tira do queixo. Slade acompanha tudo de um canto da sala, gravando o processo com uma filmadora portátil e sorrindo de orelha a orelha, como se estivesse registrando o nascimento do primogênito. Está confortável? Pergunta Lenore. Sim. Vou travar agora. Lenore abre 2 compartimentos no apoio para a cabeça e puxa uma série de bastões de titânio dobráveis, que encaixa na estrutura do microscópio, para estabilizá-lo. Tente mexer a cabeça, orienta Lenore. Não consigo. Como se sente na cadeira que projetou? Pergunta Slade. Acho que vou vomitar. Todos começam a sair da sala de teste, dirigindo-se à sala de controle adjacente, ambas conectadas por uma parede de vidro que permite acompanhar o que se passa do outro lado. Segundos depois, a voz de Slade surge por um alto-falante no apoio da cabeça. Está me ouvindo? Sim. Vamos diminuir a luz agora. Então, Helena passa a ver apenas o rosto de seus colegas, levemente azulados pela luz de uma dezena de monitores. Tente relaxar, diz Slade. Helena inspira fundo e solta o ar devagar enquanto os sensores Squid começam a zunir baixinho acima dela. Um sibilar mecânico que dá a sensação de que o seu couro cabeludo é massageado em 1 bilhão de pontos microscópicos. Eles debateram exaustivamente que tipo de lembrança deveriam mapear primeiro. Algo simples? Complexo? Recente? Antigo? Feliz? Trágico? Ontem, Helena concluiu que eram elucubrações desnecessárias. Afinal, o que caracterizaria uma lembrança como simples? Será que se pode dizer que isso existe, em se tratando da condição humana? Hoje mesmo, pela manhã, quando corria na pista, viu um albatroz pousar na plataforma. Um mero flash mental que um dia será lançado no vazio do esquecimento, onde as memórias vão para morrer. No entanto, aquela lembrança contém em si o cheiro do mar, as penas brancas e molhadas da ave brilhando ao sol nascente, o bater acelerado de seu coração devido ao esforço físico da corrida, o suor frio escorrendo pelo corpo e fazendo seus olhos arderem, seus pensamentos naquele momento em que contemplava o que, na homogeneidade infinita do oceano, a ave considerava sua casa. Se cada lembrança contém um universo, o que se poderia chamar de simples? A voz de Slade perguntou. Helena, está pronta? Estou. Escolheu sua lembrança? Sim. Então vou começar a contagem regressiva. E quando você ouvir o sinal, lembre. Barry, 5 de novembro de 2018. No verão, é impossível encontrar um assento vago no trem cheio de nova-iorquinos com destino aos Hamptons. Mas é uma tarde fria de novembro, com nuvens cor de chumbo ameaçando a primeira neve do outono. E é por isso que Barry tem quase o vagão inteiro da Long Island Railroad para si. Pela janela, ele observa as luzes do Brooklyn se afastarem pelo vidro sujo, até que começa a sentir os olhos pesarem. Quando desperta, já é noite. O que vê lá fora agora é escuridão, postes de luz e o próprio reflexo no vidro. Montauk é a parada final da linha. Ele sai do trem pouco antes das 8 da noite e é engolfado por uma chuva gelada que parece cair em véus à luz dos postes. Aperta o cinto do casaco de lã e levanta a gola, sua respiração condensando no ar gélido. Segue ao longo da linha do trem até o prédio da estação, já fechado, e entra no táxi que chamou quando estava chegando. Grande parte do centro de Montauk se encontra fechada, por conta da baixa temporada. Ele esteve ali apenas uma vez, 20 anos atrás, com Julia e Megan, num fim de semana agitado de verão, quando as ruas e praias estavam apinhadas de turistas.
A Pinewood Lane é uma rua isolada, polvilhada de areia, o asfalto rachado e envergado por raízes de árvores. A uns 800 metros rua adentro, os faróis do táxi recaem em um portão, em que uma placa com o numeral romano 6 está afixada a um dos pilares de pedra. Pare ali perto do interfone. Pede Barry ao motorista. O táxi avança mais um pouquinho e ele desce o vidro da janela. Estende o braço e aperta o botão. Sabe que tem gente em casa porque, antes de pegar o trem, ligou, se passando por um funcionário da FedEx para agendar uma entrega. Uma mulher atende. Residência dos Berman? Aqui é Barry Sutton, da polícia de Nova York. Seu marido está? Aconteceu alguma coisa? Eu só preciso falar com ele. Passe silêncio seguido por uma conversa sussurrada. Então um homem diz: Aqui é Joey. Do que se trata? Gostaria de conversar pessoalmente e em particular. Estamos jantando. Peço desculpa pelo incômodo, de verdade, mas vim de trem de Manhattan só para isso. A subida é por um caminho sinuoso entre trechos gramados e arvoredos em uma ladeira até uma casa empoleirada no alto de uma pequena ribanceira. À distância, parece uma construção inteiramente de vidro, o interior iluminado, reluzindo como um oásis na noite. Barry paga a corrida em dinheiro, acrescentando $20 para que o motorista o espere, e, saindo à chuva, sobe a escadinha até a entrada. A porta se abre quando ele alcança o último degrau. Joey Berman parece mais velho do que na foto que consta nos registros. O cabelo está grisalho e o rosto magro marcado pelo sol faz suas bochechas pesarem. Franny envelheceu melhor. Ele hesita por 3 longos segundos, sem saber se vão deixá-lo entrar ou não, até que Franny finalmente recua um passo, abre um sorriso forçado e o convida a entrar. A casa é ampla e mistura design e conforto com primor. Barry imagina que, durante o dia, a parede de vidro presenteie seus moradores com uma vista espetacular do mar e da área arborizada ao redor. O cheiro que vem da cozinha lhe lembra como era comer refeições preparadas em casa, em vez de depender de comida requentada no micro-ondas ou entregue por estranhos. Vou deixar os pratos no forno, diz Franny, apertando a mão do marido, então se vira para Barry. Posso guardar seu casaco? Joey o conduz até um escritório com uma parede de vidro e as outras ocupadas por estantes de livros. Eles se sentam um de frente para o outro, perto da lareira. Devo admitir que é um pouco preocupante receber a visita inesperada de um investigador da polícia a essa hora da noite. Lamento ter assustado vocês. Não há nenhum problema, nem nada. Joey sorri. Você bem que podia ter começado por aí. Vou direto ao assunto. 15 anos atrás, sua esposa subiu até o 41º andar do Poe Building, no Upper West Side, e... Ela está bem melhor hoje em dia. É outra pessoa. Uma faísca de irritação, de medo, cruza o rosto de Joey, que ganhou certo rubor. O que o traz aqui? Por que resolveu aparecer na minha casa para estragar uma noite tranquila com minha esposa, revirando o passado dessa forma? 3 dias atrás, eu estava a caminho de casa quando recebi um chamado pelo rádio para cobrir um 1056A, uma tentativa de suicídio. Fui até o local e encontrei uma mulher sentada no parapeito do 41º andar do Poe Building. Ela disse que sofria de SFM. O senhor sabe o que é isso? Aquele negócio de falsa memória. Ela me descreveu uma vida inteira que nunca aconteceu. Disse que tinha um marido e um filho, que moravam em Vermont, que tinham uma empresa juntos. Disse que o nome dele era Joey. Joey Berman. Joey fica paralisado. Ela se chamava Ann Voss Peters. Continua Barry. Ann achava que Franny tinha de fato se jogado do prédio, do mesmo lugar onde ela estava.
Disse que veio à sua casa procurar você, mas que você não a reconheceu. E que havia escolhido o Paul Building porque tinha esperança de que você fosse até lá para impedi-la, como uma forma de se redimir por não ter conseguido salvar Franny. Mas, obviamente, havia uma falha na memória de Anne, porque você salvou Franny. Eu li o boletim de ocorrência hoje. O que aconteceu com Anne? Não consegui salvá-la. Joey fecha os olhos, mas volta a abri-los um instante depois. O que você quer de mim? Pergunta ele numa voz que não passa de um sussurro. Você conhecia Anne Voss Peters? Não. Então, como ela o conhecia? Como sabia que sua esposa tinha ido até aquele mesmo local na intenção de cometer suicídio? Por que ela acreditava ter sido casada com você? Por que acreditava que vocês tinham um filho chamado Sam? Não faço ideia, e gostaria que o senhor fosse embora. Senhor Berman, por favor, eu respondi suas perguntas e não fiz nada de errado. Vá embora. Embora não faça a mais vaga ideia do porquê, ele tem certeza de uma coisa. Joey Berman está mentindo. Barry se levanta. Do bolso do paletó pega um cartão de visita que deixa na mesa de centro entre os dois. Se mudar de ideia, por favor, me telefone. Joey não diz nada, não se levanta nem olha para Barry. Mantém as mãos no colo para impedi-las de tremer. Barry bem sabe. E encara fixamente a lareira. Novamente no táxi, cruzando Montauk, Barry consulta os horários dos trens no celular. Deve conseguir comer alguma coisa a tempo de pegar o que sai às 21h50. O restaurante modesto está quase vazio. Ele se senta ao balcão, ainda sentindo a adrenalina da conversa com Joey. Está aguardando a comida quando um homem de cabeça raspada entra e se dirige a uma das mesas. Pede café e começa a ler algo no celular. Não. Finge ler algo no celular. Seus olhos estão atentos demais e o volume sob a jaqueta de couro indica um coldre de ombro. O homem tem a intensidade disfarçada de um policial ou soldado. Os olhos nunca ficam parados, sempre indo de um lado para outro, sempre analisando, ainda que a cabeça não se mexa 1 centímetro. É um condicionamento que não se desaprende. Mas, em momento algum, ele olha para Barry. Isso é paranoia sua. Barry está na metade de seu prato de ovos rancheiros, pensando em Joey e Franny Berman, quando sente uma pontada de dor atrás dos olhos. Seu nariz começa a sangrar, e no breve intervalo em que leva um guardanapo ao rosto, os últimos 3 dias lhe vêm à mente em lembranças de eventos totalmente diferentes. Estava no carro a caminho de casa na sexta à noite, mas não recebeu nenhum chamado por um 1056A. Não foi ao Paul Building nem subiu até o 41º andar. Nunca conheceu Anne Voss Peters. Não a viu cair. Nunca acessou o boletim de ocorrência da tentativa de suicídio de Franny Berman. Não comprou uma passagem de trem até Montauk. Nunca conversou com Joey Berman. De alguma forma, ele estava sentado na poltrona reclinável de seu quarto e sala em Washington Heights, assistindo a uma partida dos Knicks, e agora, do nada, está num restaurante barato em Montauk com o nariz sangrando. Quando tenta capturar uma dessas lembranças alternativas e olhar mais de perto, descobre que as 3 carregam uma sensação diferente de qualquer outra lembrança que ele já teve. São momentos sem vida e estáticos, tingidos em tons de cinza, bem como Anne Voss Peters descreveu. Será que peguei isso dela? O nariz parou de sangrar, mas as mãos começaram a tremer. Ele deixa o dinheiro no balcão e sai para a noite, tentando ficar calmo, mas está em pânico. São tão poucas as coisas nessa existência com que podemos contar para termos a sensação de permanência, de terra firme sob nossos pés. Pessoas se vão, nosso corpo enfraquece, nós desistimos.
Ele passou por tudo isso. E aqui vamos nos agarrar, momento após momento, se as lembranças simplesmente forem imutáveis. Nesse caso, o que é real? E se a resposta é nada, o que resta? Barry começa a se perguntar se está ficando louco, se é isso que acontece quando se perde a cabeça. São 4 quarteirões até a estação de trem. Não há carro nenhum na rua. A cidade está morta. E, sendo uma criatura de uma cidade que nunca dorme, todo esse silêncio de baixa temporada o deixa inquieto. Recosta-se num poste, aguarda as portas do trem se abrirem. Na plataforma há apenas ele e mais 3 pessoas, entre elas o careca do restaurante. A chuva deixa suas mãos rígidas, seus dedos estão duros, mas ele prefere assim. O frio é a única coisa que o mantém ancorado à realidade. Helena, 31 de outubro de 2008, 14 de março de 2009. Dia 366. 2 dias após o teste inaugural, Helena está na sala de controle com a equipe de imagem encarando o monitor imenso que mostra uma imagem 3D estática de seu cérebro. A atividade elétrica representada por variados tons de azul brilhante. A resolução espacial está incrível, pessoal. Melhor do que jamais sonhei. Espere só para ver, diz Rajesh. Com um toque na barra de espaço do teclado, a imagem ganha vida. Neurônios se acendendo e se apagando como 1 trilhão de vagalumes numa noite de verão. Como a fusão nuclear de uma estrela. Rajesh amplia a imagem até o nível de neurônios individuais. Sinais elétricos são transmitidos de sinapse a sinapse. Ele então reduz a velocidade para mostrar a atividade cerebral ao longo de 1 milissegundo. E mesmo assim a complexidade ainda é incomensurável. Ao final ele diz: "Você prometeu que ia contar o que estamos vendo." Helena sorri. Eu tinha 6 anos. Meu pai me levou para pescar num riacho que ele adorava, no Rocky Mountain National Park. Pode dizer exatamente no que estava pensando durante esses 15 segundos? Foi a tarde inteira ou alguns momentos específicos? Eu descreveria como flashes, que, somados, englobam o impacto emocional da lembrança. Por exemplo, o barulho da água correndo pelas pedras do rio, as folhas amarelas dos álamos parecendo moedas de ouro sendo levadas pela correnteza, as mãos calejadas do meu pai prendendo a isca no anzol, a empolgação de pegar um peixe, eu deitada na grama olhando a água, o céu muito azul e o sol passando pelas árvores em um mosaico de luz. O peixe que meu pai pescou se sacudiu nas mãos dele e ele explicando que era por causa daquele avermelhado embaixo da boca que chamam de truta garganta cortada. No fim da tarde, o anzol entrou no meu polegar. Helena levanta o dedo para mostrar a marquinha branca da cicatriz. Não saía de jeito nenhum por causa das farpas. Então meu pai teve que cortar a pele com um canivete para tirar. Lembro que chorei e ele me falava para não mexer a mão. E depois que finalmente conseguiu tirar o anzol, ele segurou meu dedo na água gelada até ficar dormente. Fiquei olhando o sangue fluir na correnteza. Qual é a conexão emocional que você tem com essa lembrança? Pergunta Rajesh. Por que a escolheu? Helena olha no fundo de seus grandes olhos negros. Por causa da dor do machucado, mas em grande parte porque é a minha lembrança preferida do meu pai. O momento em que ele foi mais essencialmente ele. Dia 370. Helena volta à cadeira e retoma aquela mesma lembrança várias e várias vezes, desmembrando-a em partes até que a equipe de Rajesh consiga atribuir determinados padrões sinápticos a momentos específicos. Dia 420. A primeira tentativa de reativação acontece na véspera do segundo Natal que Helena passa na estação. Na cadeira,
Ela coloca um capacete com a rede de estimuladores eletromagnéticos integrada. Sergei programou o equipamento com as coordenadas sinápticas de um único trecho da lembrança da tarde de pesca. Quando as luzes se apagam na sala de testes, Helena ouve Slade perguntar pelo apoio de cabeça. Pronta? Sim. Ficou decidido que Helena não será avisada do momento em que o mecanismo de reativação será acionado, nem de qual trecho da lembrança eles selecionaram, para evitar que, de forma automática, sua consciência acesse a lembrança voluntariamente. Helena fecha os olhos e começa o exercício de limpeza da mente que vem praticando há uma semana. Ela se imagina entrando em uma sala, no meio da qual há um banco, como em um museu. Ela se senta e observa a parede à sua frente. Do piso ao teto, a cor da parede transita suavemente do branco ao preto, passando por tons de cinza que escurecem aos poucos. Helena começa de baixo e, com calma, vai subindo por toda a extensão da parede, observando com atenção a cor de cada parte antes de passar para a seguinte. Cada trecho apenas ligeiramente mais escuro que o anterior. A pontada súbita de um anzol farpado entrando no dedo, seu grito agudo de dor, uma gota vermelha de sangue brotando ao redor do metal. Seu pai vindo correndo. Foi agora? Pergunta Helena, o coração martelando no peito. Você sentiu alguma coisa? Questiona Slade. Sim, nesse instante. Descreva. Um flash nítido do anzol perfurando meu dedo. Foram vocês? A sala de controle irrompe em comemoração. Helena cai no choro. Dia 422. Eles começam a registrar e catalogar as lembranças pessoais de todos os envolvidos no projeto, atendo-se estritamente a instantâneos. Dia 424. Lenore autoriza que gravem sua lembrança da manhã de 28 de janeiro de 1986. Ela estava com 8 anos e foi ao dentista. O dono da clínica havia trazido de casa um aparelho de televisão e o colocado na sala de espera. Lenore estava sentada com a mãe aguardando sua vez e viu a cobertura do histórico lançamento do ônibus espacial que explodiu acima do Oceano Atlântico. As informações que seu cérebro codificou com mais intensidade foram a do pequeno televisor na mesa com rodinhas, a cena das nuvens brancas se revolvendo nos momentos anteriores à explosão. Sua mãe dizendo, "Meu Deus!" O olhar carregado de preocupação do Dr. Hunter e uma das assistentes aparecendo para conferir o que se passava, encarando a TV enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, por baixo da máscara cirúrgica. Dia 448. Rajesh se lembra da última vez que viu o pai antes de emigrar para os Estados Unidos. Foram fazer um safari juntos, apenas os dois, no vale de Spiti, no alto dos Himalaias. Ele se lembra do cheiro dos iaques, do sol forte da montanha, da temperatura gélida das águas do rio, da tontura que sentia por causa do ar rarefeito na altitude de 4.000 metros. Lembra-se do marrom monocromático e da aridez em tudo à volta, exceto pelos lagos, que eram como olhos azul claros, e pelos templos, com suas bandeiras de oração em cores vibrantes, e a neve brilhando no topo dos picos mais altos. Mas se lembra especialmente do acampamento que montaram para passar a noite, quando o pai abriu o coração e expôs o que pensava sobre a vida, sobre Raj, sobre a mãe de Raj, tudo, em um fugaz momento de vulnerabilidade diante da fogueira que se apagava. Dia 452. Sergei está na cadeira recordando a vez em que uma moto bateu na traseira de seu carro. Ele se lembra do impacto repentino de metal no metal, de ver, pela janela, a moto sendo catapultada pela rodovia, do medo,
do terror, do gosto de ferrugem no fundo da garganta e da sensação de ver tudo aquilo em câmera lenta. Lembra-se de, depois, parar o carro no meio da movimentada rua de Moscou e, ao sair, sentir o cheiro do óleo e da gasolina que vazavam da moto amassada, e do motorista sentado no meio da via, a perneira toda rasgada, olhando atônito para as mãos, os dedos quase todos destroçados, gritando de raiva ao ver Serguei, tentando se levantar para agredi-lo, mas depois berrando de dor quando a perna, torcida em um ângulo impossível, se recusou a lhe obedecer. Dia 500. É um dos primeiros dias de clima ameno no ano. Durante todo o inverno, a estação Fox foi castigada por tempestade após tempestade, testando os limites da resistência até mesmo de Helena para ambientes de trabalho claustrofóbicos. Mas hoje o dia está agradável e limpo. O mar calmo a ponto de toda a superfície da água cintilar abaixo da plataforma. Ela e Slade caminham calmamente pela pista de corrida. Como você se sente diante de todo o progresso que fizemos? Pergunta ele. É incrível. Está sendo muito mais rápido do que eu sonhava. Acho que devemos publicar um artigo. Com certeza. Estou pronta para pegar tudo o que aprendemos e começar a transformar a vida das pessoas. Slade olha para ela. Está mais magro e mais forte em comparação ao dia em que se conheceram, quase 1 ano e meio atrás. Ela também mudou. Está em sua melhor forma física, como nunca esteve na vida, e seu trabalho também nunca foi tão envolvente. Em todos os aspectos, o envolvimento de Slade no projeto foi além de todas as suas expectativas. Desde que Helena chegou, ele deixou a plataforma apenas uma vez e acompanhou de perto cada etapa. Assim como Ji-won, esteve presente em todas as reuniões das equipes, consultou-a para todas as decisões importantes. Seria de se imaginar que um homem ocupado como ele aparecesse apenas em uma ou outra ocasião, mas sua obsessão tem se equiparado à dela. Você está falando em publicar um artigo? Diz Slade, e eu sinto que chegamos a um beco sem saída. Eles estão fazendo uma curva na pista. A experiência de reativar uma lembrança é decepcionante. Estou chocada em ouvir você dizer isso. Todos que passaram pela reativação relataram uma experiência muito mais vívida e intensa do que uma recordação natural ou espontânea. A reativação altera todos os sinais vitais, às vezes chegando a causar muito estresse. Você viu as avaliações clínicas. Você mesmo passou pela experiência. E mesmo assim discorda? Não discordo de que seja uma experiência mais intensa que o processo natural, mas não chega nem perto do que eu esperava. Helena sente o rosto ruborizar de raiva. Estamos avançando a um ritmo alucinante, fazendo descobertas revolucionárias na compreensão que temos da memória e dos engramas que vão transformar o mundo se você permitir a publicação. Quero começar a mapear as lembranças de pacientes com Alzheimer em estágio 3 e, quando alcançarem os estágios mais avançados, reativar as lembranças que armazenamos para eles. E se esse for o caminho para a regeneração sináptica, para a cura, ou, no mínimo, para a preservação de memórias formadoras de uma pessoa com o cérebro em declínio. Está pensando na sua mãe, Helena? Claro! Em 1 ano, ela vai chegar a um ponto em que não vai ter sobrado nenhuma lembrança para ser mapeada. O que você acha que estou fazendo aqui? Por que acha que dediquei minha vida a isso? Admiro sua paixão, e também é do meu interesse erradicar essa doença. Mas, antes de tudo, eu quero a plataforma imersiva para a projeção de memória episódica declarativa de longa duração. O nome exato do pedido de patente com que ela sonhava há anos e ainda não havia solicitado. Como você sabe da minha patente? Em vez de responder, ele faz outra pergunta.
Você acha que o que construímos até aqui é minimamente imersivo? Eu dei tudo de mim nesse projeto. Por favor, não fique na defensiva. A tecnologia que você desenvolveu é perfeita. Só quero ajudar você a fazê-la chegar ao seu potencial máximo. Eles fazem outra curva. As equipes de imagem e mapeamento estão se enfrentando na quadra de vôlei. Rajesh está pintando uma aquarela à beira da piscina coberta. Sergei pratica lances de basquete, sozinho. Slade para de andar e olha para Helena. Quero que a equipe de infraestrutura construa um tanque de isolamento. Eles vão precisar coordenar isso com Sergei para encontrar uma maneira de tornar o equipamento de reativação impermeável e estável dentro do tanque. Para quê? Para enfim criar a versão magnífica de reativação de memória que estou buscando. Como você pode saber que, feito isso, comece a desenvolver um método de fazer o coração do sujeito no tanque parar? Helena encara Slade como se ele tivesse enlouquecido. Quanto maior o nível de estresse a que o corpo humano for submetido durante o processo de reativação, mais intensa será a experiência da memória. No fundo do nosso cérebro existe uma glândula do tamanho de um grão de arroz chamada pineal, que exerce um papel na criação de uma substância química chamada dimetiltriptamina, ou DMT. Já ouviu falar? Um dos psicodélicos mais potentes conhecidos pelo ser humano, responde Helena. Em doses minúsculas, liberada no nosso cérebro à noite, a DMT é responsável pelos sonhos. Mas, no momento da morte, a glândula pineal libera uma verdadeira enxurrada de DMT, uma liquidação final antes de fechar as portas. É por isso que as pessoas veem coisas quando estão próximas do fim. Por exemplo, um túnel em direção à luz, ou o flash de sua vida inteira passando diante de seus olhos. Para reproduzirmos uma memória imersiva, equiparável à do sonho, precisamos ter aspirações maiores. Em outras palavras, precisamos de uma dose bem maior de DMT. Ninguém sabe o que a mente consciente experimenta no momento da morte. Não há como termos certeza de que isso vai ter algum efeito na imersão de memória. Podemos acabar apenas matando pessoas, isso sim. Quando foi que você se tornou tão pessimista? Quem você acha que vai se oferecer para morrer por esse projeto? Nós vamos trazê-los de volta à vida. Consulte sua equipe. Ofereço um bom pagamento em troca, considerando os riscos. E se você não arranjar voluntários, eu procuro em outro lugar. Você vai se oferecer para entrar no tanque de isolamento e deixar que pare seu coração? Slade abre um sorriso sombrio. Quando o procedimento estiver concluído? Claro! E então, só então, você poderá trazer sua mãe e usar todo o meu equipamento e seu conhecimento para mapear e armazenar as lembranças dela. Marcos, por favor, só então. O tempo dela está se esgotando. Então, mãos à obra. Helena fica olhando Slade se afastar. Antes, aquela sensação inquietante estava sempre sob a superfície da sua consciência, fácil de ignorar. Agora está bem diante dela. Helena não entende como, mas sabe que Slade tem conhecimento de coisas que não deveria, que não havia como terem chegado aos seus ouvidos. A começar por tudo o que ela planejava para a tecnologia de projeção de memória, inclusive o nome da patente que um dia teria solicitado. Teve também a questão dos processadores quânticos, que de alguma forma ele sabia que dariam conta do problema do mapeamento. E agora essa ideia absurda de interromper os batimentos cardíacos como um meio de intensificar a experiência imersiva. O mais preocupante é o fato de ele jogar essas pequenas pistas no ar, quase como se quisesse fazê-la entender que ele tem informações impossíveis, como se quisesse que ela tenha medo da extensão de seu poder e conhecimento. É quando ocorre a Helena que, se continuar a bater de frente com Slade, ele pode revogar seu acesso à plataforma de memória. Talvez ela convença Raj a providenciar,
escondido, uma conta de usuário reserva, só por garantia. Pela primeira vez desde que pôs os pés na estação, ela se pergunta se está realmente segura ali. Barry, 6 de novembro de 2018. Senhor? Com licença, senhor? Barry desperta. Abre os olhos, a visão momentaneamente borrada. Por 5 desnorteantes segundos, não faz ideia de onde está. Até que registra o movimento do trem, os postes de luz passando lá fora, pela janela do outro lado do corredor, e o rosto idoso do funcionário. Seu bilhete, por favor. Pede o homem com uma cortesia expressa em tom e trejeitos que em outra era seriam considerados refinados. Barry apalpa o casaco até encontrar o celular no fundo do bolso interno. Abre o aplicativo e estende o aparelho para que o homem escaneie o código de barras na tela. Obrigado, Sr. Sutton. Perdão por tê-lo acordado. O homem se encaminha ao vagão seguinte. No celular, Barry vê as notificações de 4 chamadas perdidas, todas de um número com o código de área 934. E um recado. Ele acessa a caixa postal e leva o telefone ao ouvido. Oi, aqui é o Joey. Joey Berman. Pode me ligar assim que receber esta mensagem? Preciso muito falar com você. Barry retorna a ligação na mesma hora e Joey atende no segundo toque. Investigador Sutton? Sim? Onde você está? No trem, voltando para Nova York. Você precisa entender. Eu nunca imaginei que alguém descobriria. Eles me prometeram. Não estou entendendo. Eu estava com medo. Ele está chorando. Você pode voltar para cá? Joey, estou no trem. Você pode falar comigo agora. Por um momento, Joey apenas respira com sofreguidão no telefone. Barry tem a impressão de ouvir uma mulher chorando ao fundo também, mas não tem certeza. Eu não deveria ter feito aquilo, diz Joey. Hoje eu sei. Eu tinha uma vida perfeita, um filho lindo, mas não conseguia encarar a mim mesmo no espelho. Por quê? Porque eu não fui atrás dela. E ela se jogou. Eu não conseguia me perdoar por... Quem se jogou? Franny. Do que você está falando? Franny não se matou? Acabei de vê-la na sua casa. Barry ouviu o choro desesperado de Joey na ligação permeada por estática. Joey, você conhecia Anne Voss Peters? Sim. Qual era sua relação com ela? Éramos casados. Quê? É culpa minha, Anne ter se matado. Eu vi um anúncio nos classificados. Você gostaria de uma segunda chance? Tinha um número de telefone e eu liguei. Anne disse que tinha a síndrome da falsa memória? Exato. E agora eu tenho também. Parece que você está sofrendo do mesmo mal. Dizem que se propaga por círculos sociais. Joey ri, mas o som é cheio de remorso. A SFM não é o que as pessoas pensam. Você sabe o que é a SFM? Claro. Conte o que sabe. A linha fica muda e por um momento Barry pensa que a ligação caiu. Joey, ainda está aí? Estou aqui. O que é a SFM? São pessoas como eu que fizeram o que eu fiz e só vai piorar. Por quê? Fez-se um silêncio prolongado. Não tenho como explicar. É uma coisa insana. Você precisa ver com os próprios olhos. E como eu faria isso? Quando eu liguei para o número do anúncio, eles fizeram uma entrevista comigo pelo telefone e depois me indicaram um hotel em Manhattan. Existem muitos hotéis em Manhattan, Joey. Não como aquele. Não é qualquer um que entra. Eles chamam você. O único acesso é por uma garagem subterrânea.
Você sabe o endereço? Fica na rua 50, entre a Lexington e a Terceira Avenida, perto de um restaurante 24 horas. Joey, essa gente é poderosa. Franny teve um colapso nervoso quando lembrou e eles souberam. Foram à minha casa. Eles me ameaçaram. Quem são eles? Silêncio. Joey? Joey? A ligação caiu. Barry liga novamente, mas vai direto para a caixa postal. Ele olha pela janela. Nada para ver lá fora além da escuridão interrompida ocasionalmente pelas luzes de uma casa ou uma estação. Ele se concentra nas lembranças alternativas que surgiram em sua mente quando estava no restaurante. Continuam ali, eventos que nunca vivenciou, mas que parecem tão reais quanto as lembranças normais. E ele não consegue solucionar aquele paradoxo. Olha em volta. É o único passageiro no vagão. Só o que ouve é o batimento constante do trem que segue acelerado pelos trilhos. Ele toca o assento, passa os dedos no tecido, abre a carteira para conferir a carteira de motorista. Depois, olha o distintivo da polícia. Respirando fundo, diz a si mesmo: Você é Barry Sutton. Está em um trem vindo de Montauk a caminho de Nova York. Seu passado é seu passado. Não há como mudá-lo. Este momento é real. O trem, o vidro gelado da janela, a chuva escorrendo do outro lado. E você. Existe uma explicação lógica para essas lembranças falsas, para o que aconteceu com Joy e Ann Voss Peters, seja lá qual for. Para tudo isso. É só um enigma, e você é muito bom em decifrar enigmas. Que papo furado. Ele nunca sentiu tanto medo na vida. Quando Barry desce do trem, na estação Pensilvânia, já passa da meia-noite. Do céu arroxeado cai uma neve pesada e uma camada fina já cobre as ruas. Ele levanta a gola do casaco, abre o guarda-chuva e segue pela Rua 34. As ruas e calçadas estão desertas. A neve abafa o ruído de Manhattan, produzindo uma quietude rara. 15 minutos de caminhada rápida o levam até o cruzamento da 8ª Avenida com a Rua 50, onde ele pega o sentido leste, atravessando as avenidas. Sente mais frio agora que avança no sentido contrário à nevasca. O guarda-chuva inclinado para a frente como um escudo contra o vento e a neve. Na altura da Lexington Avenue, ele para e aguarda a passagem de 3 carros limpa-neve. E é quando um letreiro em neon vermelho do outro lado da rua chama sua atenção. Restaurante McCallum's. Café da manhã, almoço, jantar, aberto 24 horas, segunda a segunda. Barry atravessa a rua, para embaixo do letreiro e observa a neve cair através do brilho avermelhado, pensando que este só pode ser o restaurante que Joey mencionou ao telefone. Já faz quase 40 minutos que está andando por Nova York e começou a tremer de frio. A umidade da neve penetrando nos sapatos. Ele segue em frente, desviando de um mendigo que está sentado na calçada, murmurando algo ininteligível e se balançando, abraçado às pernas. Depois passa por um mercadinho, uma loja de conveniência, uma loja cara de roupas femininas e um banco. Todos já fechados. Quase chegando à esquina, Barry para em frente a uma entrada para carro às escuras, que leva até uma garagem subterrânea. Acima há um prédio neogótico espremido entre 2 arranha-céus de aço e vidro. Fechando o guarda-chuva, ele entra pelo acesso de veículos e desce para a penumbra. Uns 10 metros adiante, depara-se com uma porta de garagem em aço reforçado. Há um teclado numérico e, acima, uma câmera de segurança. Merda! Parece que é o fim da linha por hoje. Só resta voltar amanhã e ficar na entrada esperando que alguém saia ou... O barulho das engrenagens se movendo faz seu coração dar um pulo. Ele se vira.
A porta da garagem está subindo devagar, e a luz que vem lá de dentro vai se esticando em direção à rua, já alcançando a ponta dos seus sapatos molhados. Ir embora? Entrar? Pode nem ser o lugar certo. A porta continua subindo, já na metade agora, mas não há ninguém do outro lado. Barry hesita, mas decide avançar e chega a um estacionamento, uma estrutura modesta que abriga uma dúzia de veículos. Seus sapatos ecoam sob a luz incandescente que as lâmpadas halógenas no alto projetam. Ele vê um elevador e, ao lado, uma porta, que presume que leve à escada. A lâmpada acima do elevador se acende. Ele ouve uma campainha. Barry se abaixa atrás de um Lincoln MKX e, através do vidro escurecido da janela do carro, observa as portas do elevador se abrirem. Vazio. Que merda é essa? Ele não deveria estar ali. Nada disso tem a ver com suas investigações em andamento e, que ele saiba, nenhum crime foi cometido. Tecnicamente, ele é que está errado, invadindo o local. Dane-se. O elevador tem as paredes internas de metal escovado liso e aparentemente é acionado por algum controle externo. As portas se fecham. Seu coração martela no peito. Barry engole em seco 2 vezes para aliviar a pressão nos ouvidos e, depois de 30 segundos, o elevador para abruptamente. A primeira coisa que ele ouve quando as portas se abrem é Miles Davis, uma de suas canções lentas perfeitas do álbum Kind of Blue. A música se propagando em um eco solitário, vindo do que parece ser o lobby de um hotel. Ele sai do elevador e segue pelo piso de mármore. Há móveis soturnos de madeira escura por toda parte, poltronas de couro, cadeiras pretas laqueadas, um rastro de fumaça de charuto no ar. Um quê de atemporal no ambiente. Avança mais um pouco e se depara com um balcão de recepção vazio, em frente a uma parede de tijolinhos coberta de caixas de correio antigas, remanescentes de outra época, com as letras HM acima. Ele ouve o leve tilintar de cubos de gelo num copo de vidro, e então vozes que vêm de um bar localizado junto a uma parede de vidro. 2 homens conversam em banquetas de assento de couro, enquanto uma atendente vestida de preto está lustrando copos. O cheiro de charuto fica mais forte à medida que Barry se aproxima do bar. A fumaça formando uma atmosfera enevoada. Barry se senta em uma banqueta e apoia os braços no balcão de mogno maciço. Pelas janelas próximas, vê os prédios e as luzes da cidade sob um véu de neve. A atendente se aproxima. É uma mulher bonita. Olhos pretos e cabelo prematuramente grisalho, preso com rachis. A plaquinha em sua camisa a identifica como Tônia. O que vai beber? Pergunta ela. Você tem uísque? Algum em especial? À sua escolha. Ela se afasta para servir a bebida e Barry olha discretamente para os homens sentados a várias banquetas de distância. Estão tomando uísque e entre os dois, no balcão, há uma garrafa pela metade. O homem mais próximo parece ter pouco mais de 70 anos, com esparsos fios grisalhos e uma magreza extrema que sugere uma doença terminal. Espirais de fumaça sobem do charuto em sua mão, que cheira a chuva no deserto. O outro homem aparenta uma idade próxima à de Barry. Rosto sem barba e sem expressão, olhos cansados. E você está aqui há quanto tempo, Amor? Pergunta ele ao mais velho. 1 semana, mais ou menos. Não lhe deram uma data? Vai ser amanhã. Não acredito, parabéns. Eles brindam. Está nervoso? Olha, não posso dizer que não, mas eles fazem um trabalho intenso de preparação. E é verdade, tipo, sem anestesia? Infelizmente, sim. Você chegou quando? Ontem.
Amor dá uma baforada. Tonya reaparece com o whisky e coloca o copo na frente de Barry, em um guardanapo que tem os dizeres Hotel Memory, gravados em letras douradas. Já decidiu o que vai fazer quando voltar? Pergunta o homem mais novo. Barry toma um gole do whisky. Xerez, caramelo, frutas secas e álcool. Tenho algumas ideias. Isso aqui? Diz Amor, erguendo o charuto. Nunca mais. E isso? Aponta para o copo. Menos. Eu sou arquiteto e tenho um prédio em que sempre lamentei não ter investido. Poderia ter sido minha magnum opus. E você? Não sei. Me sinto muito culpado. Por quê? Não acha que é um pouco egoísta da nossa parte? As lembranças são nossas. Ninguém tem nada a ver com elas. Amor toma o último gole de uísque no copo. É melhor eu encerrar por hoje. Tenho um grande dia pela frente amanhã. Também vou para meu quarto. Os dois descem da banqueta, trocam um aperto de mãos e desejam boa sorte um ao outro. Barry os observa enquanto se dirigem aos elevadores. Quando se vira novamente para o balcão, dá de cara com a atendente. Que lugar é esse, Tonya? Pergunta ele, mas sua boca está estranha e as palavras saem meio emboladas, entorpecidas. O senhor não parece muito bem. Ele sente algo se afrouxar atrás dos olhos. O corpo se desconectando. Olha para o copo, olha para Tonya. Vince vai conduzi-lo a um dos quartos, diz ela. Barry desce do banco, vacilando ligeiramente, e, ao se virar, depara-se com o olhar frio do homem que viu no restaurante em Long Island. Seu pescoço exibe uma tatuagem de mãos femininas o estrangulando. Barry leva a mão à arma, mas é como tentar se mexer em areia movediça. E Vince já está com as mãos dentro do seu casaco, tirando o coldre de ombro com agilidade e enfiando a arma dele no cós da própria calça. Em seguida, pega o celular no bolso de Barry e o joga para Tonya. Sou da polícia, balbucia Barry. Eu também era. Que lugar é esse? Já vai descobrir. A tontura está piorando. Vince pega Barry pelo braço e o leva ao hall de elevadores próximo ao balcão da recepção. Ele chama um e empurra Barry para dentro. Dali, Barry segue cambaleante por um corredor de hotel, o mundo derretendo à sua volta. Percorre o macio carpete vermelho em zigue-zague, passando por arendelas vintage que lançam uma luz tênue nos lambris entre as portas dos quartos. O número 1414 é projetado por uma luz na parede oposta que faz os algarismos se moverem lentamente, como se desenhassem a figura de um 8 em volta do olho mágico. Vince o arrasta para dentro e o joga na enorme cama com dossel, onde Barry se encolhe em posição fetal. Prestes a perder a consciência, ele pensa: agora você ferrou tudo, não é? A porta do quarto bate. Está sozinho, incapaz de se mexer. As luzes da cidade em meio à nevasca atravessam a fina cortina na imensa janela, e a última coisa que Barry vê antes de apagar são os Vs ornamentados do Chrysler Building, brilhando como joias. A boca está seca. O braço esquerdo, dolorido. O ambiente se cristaliza, entrando em foco. Barry está reclinado em uma cadeira de couro, preta, elegante, moderna, à qual está preso. Correias nos tornozelos, nos pulsos, uma na cintura, outra no peito. Um catéter intravenoso está inserido em seu braço esquerdo. Daí a dor. E ao lado da cadeira há um carrinho de metal, do qual sai o tubo de plástico que se liga à sua corrente sanguínea.
Na parede, diante dele, há um terminal de computador e uma variedade de equipamentos médicos, incluindo, para sua considerável preocupação, um carrinho de emergência hospitalar. Do outro lado da sala, num nicho na parede, ele vê um objeto branco e liso do qual saem vários tubos e fios. Parece um ovo gigante. Num banco ao lado de Barry há um homem desconhecido. Tem uma barba comprida e desalinhada, olhos muito azuis e irradiam inteligência e uma intensidade desconfortável. Barry abre a boca, mas não consegue formar palavras. Ainda zonzo? Aham. O homem aperta um botão no carrinho ao lado. Barry vê um líquido transparente passar pela sonda em direção ao seu braço. Sua visão fica nítida. Ele se sente despertar na mesma hora, como se tivesse acabado de injetar uma dose de cafeína, e com a consciência vem o medo. Melhor agora? Pergunta o homem. Barry tenta virar a cabeça, mas descobre que está imobilizada. Não consegue mexê-la nem 1 milímetro para o lado. Sou da polícia. Eu sei, diz o homem. Sei bastante sobre você, Inspetor Sutton, inclusive que é um homem de muita sorte. Por que diz isso? Por causa do seu passado. Decidi não matá-lo. Isso é bom? Ou esse homem está apenas brincando com ele? Quem é você? Não importa. Em breve vou lhe dar o maior presente da sua vida. O maior presente que se pode sonhar em receber. Agora, se não se incomoda. Diz ele, a cortesia paradoxalmente assustadora. Gostaria de fazer algumas perguntas antes de começarmos o procedimento. Barry sente o cérebro ficar cada vez mais alerta. Os resquícios de confusão mental se desfazendo ao recobrar a última lembrança antes de ter apagado. O corredor do hotel e o quarto 1414. Sua visita à casa de Joey e Franny Berman foi oficial? Fazia parte de alguma investigação? Pergunta o homem. Como sabe disso? Apenas responda. Não, só queria satisfazer minha curiosidade. Algum colega ou superior sabe que você foi a Montauk? Ninguém. Você conversou com alguém sobre Ann Voss Peters e Joey Berman? Embora tenha falado com Gwen sobre a SFM no domingo, ele tem quase certeza de que não há como alguém saber disso. Então mente. Não. O sistema de rastreamento está ativado em seu celular. Barry não faz ideia de quanto tempo passou inconsciente, mas, supondo que ainda seja amanhã de terça-feira, sua ausência no trabalho só será notada no fim da tarde, dali a várias horas. Ele não tem compromissos marcados. Ninguém com quem tenha combinado de jantar ou beber. Podem se passar dias até que alguém dê por sua falta. Vão começar a procurar por mim, diz Barry. Nunca vão encontrar você. Barry inspira devagar, tentando conter o pânico crescente. Ele precisa convencer esse homem a soltá-lo usando apenas sua lábia e sua lógica. Eu não sei quem é você. Não sei o que fazem aqui, mas se me soltarem agora, nunca mais vão ouvir falar de mim, prometo. O homem se levanta do banco e vai até o computador. Diante do imenso monitor, digita algo no teclado. No instante seguinte, o estranho equipamento acoplado à sua cabeça começa a emitir um zunido quase imperceptível, como um mosquito. O que é isso? Insiste Barry, seu coração acelerando, o medo embotando seu raciocínio. O que quer comigo? Quero que me conte sobre a última vez que viu sua filha viva. Movido por uma fúria pura e cegante, Barry força as amarras de couro, usando toda a sua força na tentativa de libertar a cabeça do que quer que a esteja prendendo. O couro guincha. Sua cabeça não se move. Gotas de suor brotam em seu rosto e escorrem para o olho,
mas nem levantar as mãos para aliviar a ardência ele pode. Eu vou matar você! O homem se inclina para a frente a centímetros dele, os olhos azuis frios. Barry sente o cheiro de perfume caro. Sente o amargor de café no hálito dele. Não estou provocando você, diz o homem. Estou tentando ajudá-lo. Vai se fuder! Você veio ao meu hotel. Ah, é? Aposto que disse a Joey Berman exatamente o que ele deveria falar para me fazer vir aqui. Ok. Você tem uma escolha simples. Ou responde honestamente às minhas perguntas, ou morre aí mesmo onde está. Preso à cadeira, Barry não tem escolha. Só lhe resta obedecer, manter-se vivo até enxergar uma brecha, uma chance, por menor que seja, de fugir. Tudo bem, responde, contrariado. O homem ergue a cabeça e diz para o teto: Computador, iniciar sessão. Uma voz feminina robótica responde: Nova sessão iniciada. O homem fita Barry. Agora me conte como foi a última vez que viu sua filha viva, e não omita nenhum detalhe. Helena, 29 de março de 2009, 20 de junho de 2009. Dia 515. Na saída da doca de carregamento, Helena fecha a jaqueta corta-vento, pensando que a ventania parece um fantasma de voz grave rugindo do outro lado da porta. Durante toda a manhã, os ventos sopraram a uma velocidade que chegou a 120 km por hora, o bastante para lançá-la longe. Abrindo a porta com força, ela encara um mundo cinzento em que o vento faz a chuva cair inclinada e prende o mosquetão de seu arnês ao cabo estendido na extensão da plataforma. Embora conheça a potência da ventania, não se sente pronta para a violência que, às vezes, quase a arranca do chão. Então, toma coragem, prepara-se e sai. A plataforma está coberta por um véu cinza, e só o que ela ouve é o frenesi alucinado do vento e as agulhadas da chuva atingindo o capuz do casaco como chumbo. Ela leva 10 minutos para atravessar a plataforma. Cada passo, uma batalha vencida contra o constante desequilíbrio. Por fim, chega ao seu lugar preferido na estação, a ponta nordeste, onde se senta com as pernas pendendo da beirada e fica olhando as ondas de 20 metros se quebrarem nas pernas da plataforma. Os últimos 2 membros da infraestrutura foram embora ontem, antes de a tempestade cair. Seu pessoal não apenas se opôs à nova diretiva de botar pessoas num tanque de isolamento e parar o coração delas, com exceção de Helena e Sergei, todos os envolvidos abandonaram o projeto e exigiram voltar para casa imediatamente. Sempre que se sente culpada por ter ficado, ela pensa na mãe e nas outras pessoas que sofrem de Alzheimer, mas é um consolo ínfimo. Mesmo porque ela tem certeza de que Slade não a deixaria ir embora. Ji-won foi buscar profissionais para a equipe médica e novos engenheiros para construir o tanque de isolamento. Assim, Helena está sozinha com Slade e uma tripulação de mortos-vivos na estação. Aqui, na beirada da plataforma, é como se o mundo gritasse em seu ouvido. Erguendo o rosto para o céu, ela grita de volta. Dia 598. Alguém bate à porta. Estendendo a mão para a escuridão, ela acende o abajur e se levanta. Está de calça de pijama e uma regata preta. O relógio na mesa marca 9h50 da manhã. Ela vai até a sala e, ao lado da porta, aperta o botão na parede para subir o blackout. Slade está no corredor de calça jeans e um casaco de moletom. Faz semanas que ela não o vê. Merda, acordei você, diz ele. Ela o fita com os olhos semicerrados sob o brilho forte das luminárias de LED do teto. Posso entrar? Eu tenho escolha?
Por favor, Helena. Ela recua um passo para dar passagem a ele e o acompanha pelo corredor de entrada, passando pela porta do lavabo até a sala. O que você quer? Ele se senta em um puff que faz conjunto com uma poltrona larga junto à janela com vista para um mundo de águas infinitas. Ouvi dizer que você não tem comido nem se exercitado, que não fala com ninguém e não sai do quarto há dias. Por que não posso falar com meus pais? Por que está me impedindo de ir embora? Você não está bem, Helena. No momento, seu estado mental é um risco para o sigilo da estação. Já falei que estou fora do projeto. Minha mãe foi internada e não sei nada sobre o estado de saúde dela. Meu pai não ouve minha voz há um mês e sei que ele está preocupado com... Sei que não percebe isso agora, mas estou protegendo você de si mesma. Ah, vai se fuder! Você quer sair porque discorda da direção que estamos tomando. Só estou lhe dando tempo para repensar a ideia antes de jogar fora tudo o que alcançamos. O projeto era meu, mas o dinheiro é meu. As mãos dela tremem, de medo, de raiva. Eu não vou compactuar com isso. Você destruiu meu sonho. Você me impediu de ajudar minha mãe e outras pessoas. Quero ir para casa. Você vai continuar me mantendo presa aqui contra a minha vontade? Claro que não. Então posso ir embora? Você se lembra do que lhe perguntei no dia que chegou? Ela balança a cabeça, as lágrimas brotando nos olhos. Eu perguntei se você queria mudar o mundo comigo. Temos diante de nós todo o trabalho brilhante que você realizou, e vim aqui hoje lhe dizer que estamos quase lá. Esqueça tudo o que aconteceu. Vamos cruzar a linha de chegada juntos. Ela o encara do outro lado da mesinha, as lágrimas escorrendo. O que você está sentindo? Pergunta ele. Pode me contar. Sinto que você roubou meu sonho. Nada estaria mais longe da verdade. Eu entrei em cena quando sua visão estava embaçada. É o que os parceiros fazem. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. O tanque de isolamento está pronto. O equipamento de reativação foi adaptado para funcionar dentro. Vamos fazer um novo teste em 10 minutos. E esse vai ser para valer. Quem é o voluntário? Não importa. Eu me importo. É um cara que está recebendo $20.000 para fazer o maior dos sacrifícios pela ciência. E você avisou a ele dos sérios perigos do experimento? Ele está ciente dos riscos. Olha, se você quiser mesmo ir para casa, faça suas malas e esteja no heliporto ao meio-dia. E quanto ao contrato que assinei? Nosso acordo foi de 3 anos, então você vai quebrar o contrato. Vai perder sua remuneração, participação nos lucros, tudo. Você sabia as regras do jogo quando entrou. Mas, se quiser terminar o que começamos, venha comigo ao laboratório agora. O dia de hoje vai entrar para a história.